Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá André, me chamo tal, estou passando por um momento complicado. Namorei a mesma pessoa durante 3 anos. Namorei a mesma pessoa durante... A gente imagina que você vai namorar. Se você falasse, namorei uma pessoa, né, durante 3 anos. É a mesma pessoa, né? Há cerca de 1 ano, eu acabei o relacionamento porque eu mesmo estava muito desgastado, sem sal. Não apresentava nada e aparentemente eu não tinha mais a mesma vontade para tentar melhorá-lo. Ficamos alguns meses sem nos vermos até nos encontrarmos. Conversamos e tal e marcamos de nos ver. Aí começamos a ficar, algumas vezes só, nada sério. Não tinha reparado, mas ela ainda gostava muito de mim e só me via porque tinha esperança de voltar. Ficamos nessa até que numa dessas vezes eu liguei para ela e marquei de encontrá-la. Fazia um tempo que não nos víamos e pensei na hipótese dela ter encontrado outra pessoa. Até aí tudo bem, isso não me incomodou. Quando nos encontramos, ficamos como das outras vezes e tudo estava normal. Conversamos e ela disse que tinha ficado com outra pessoa e tal. De alguma forma, aquilo me deixou extremamente desconfortável. Cheguei até a discutir com ela, mas até então eu não podia cobrar nada, já que tinha sido eu que tinha deixado as coisas assim. Decidi então dar um basta nessa relação de ficar sem objetivo. Ela não queria ficar sem me ver, mas achei que seria melhor. Um dia depois comecei a pensar nela o tempo todo e, de fato, eu não queria dar um adeus. Nunca tinha me importado de ficar com ela, às vezes, e achei que poderíamos continuar assim. Depois de pensar mais e mais nisso, me veio a ideia de tentar recomeçar nossa relação, pedir para voltar ou tentarmos aos poucos recuperar aquilo que tínhamos vivido. Agora que ela falou que está ficando com uma outra pessoa, agora isso mexe dentro de você, né? Quando conversamos, ela disse que não queria, pois tinha cansado de me esperar e agora ela tinha decidido tomar um rumo e seguir em frente. Agora que ela tinha decidido seguir em frente, eu volto com isso. Ela disse isso, né? Agora que eu decidi seguir em frente, você volta com isso? Ela disse que eu fiquei assim porque soube que ela tinha ficado com outra pessoa e viu que estava me perdendo. E ela está errada? Não está bem. Questionei ela quanto ao outro cara, se estava rolando algum sentimento e tal. Ela me disse que não sabia, pois ela conversava com ele todos os dias e não sabia o que estava acontecendo. Mas de qualquer forma, ele não teria nada a ver com o que ela queria. Ela disse que queria ficar sozinha e focar nos objetivos dela. Conversamos e tudo acabou do mesmo jeito. Ela me perguntou: e se eu me arrepender? Eu disse que ela pode me procurar, pois talvez estarei aqui e talvez não. Por incrível que pareça, eu fiquei mal, muito mal. Mesmo depois de quase 1 ano separado dela. Não pensava mais nela. Cheguei a ficar afim de outra pessoa e mesmo assim estou ruim, André. Por que será? Já faz 1 ano que você está longe dela, chegou até a gostar de outra pessoa, ficou afim de outra pessoa. Só que agora, quando ela fala para você que ela está conhecendo outra pessoa, agora não. Agora eu amo, agora eu quero, eu penso direto. Isso tem um nome, gente. Ego ferido. Tem gente que fala, agora tudo é ego, tudo é ego, tudo é ego. Não, bem, isso aqui é um caso clássico de ego e a gente vai chamar do quê? Tudo é ego, tudo é ego. Isso aqui é caso clássico de ego. Esse é o exemplo clássico. Se alguém perguntar para você o que é ego ferido, o exemplo clássico para você dar é: ego ferido é quando uma pessoa
já terminou com a outra, seguiu a vida dela, está em paz, está se sentindo bem. Só que quando ela fica sabendo que a outra pessoa está conhecendo alguém, nessa hora parece que o mundo está caindo. Então agora ela descobre que ela ama a outra pessoa, que ela quer a outra pessoa. Esse é um caso clássico de ego. Esse é o exemplo que está nos livros sobre ego ferido. Então, do que eu vou chamar? Ai, tudo é ego hoje em dia. Isso aqui é ego ferido. E é uma pena alguém ser movido pelo ego. Ou seja, eu já nem pensava mais na pessoa, eu já nem queria mais, estava muito bem. E agora o ego me domina a ponto de eu me sentir mal, de eu querer, sabe? E lógico, além de me confundir, eu vou confundir a outra pessoa. É que ela teve sabedoria. Ela falou, você só tá assim, sabe por quê? Porque eu falei pra você que eu tava conhecendo outra pessoa. Sei que tenho que seguir em frente e tal, mas está complicado. Alguns amigos me disseram que isso pode ser apenas o meu ego machucado, e acertaram, em saber que eu não tinha mais ela quando quisesse. Não que eu goste dela mesmo. Outros dizem que ela também está confusa, que ela precisa de tempo e tal. Fico pensando a todo momento que ela pode estar com a outra pessoa. Ah lá, ó. Você não está pensando nela, você está pensando que ela pode estar com outra pessoa. Embora ela tenha dito que não estava mais e que estava tomando essa decisão porque queria ficar só. Sinto que temos algo pendente ainda, mas eu não posso ficar esperando ela, tenho que seguir em frente. Nunca acreditei nisso, mas quando passo com isso com ela, sinto que ela é a mulher da minha vida. Sei que isso não existe, mas esse lance de ir e voltar e essa sensação de pendência me deixa desconfortável com relação ao nosso futuro. Meu querido, essa pendência só apareceu agora, né, para você. Antes não tinha nada pendente. Agora essa pendência chama o outro que está lá na vida dela agora. Ah, nego. O que você acha, André? É só o meu ego ou eu gosto dela mesmo? Meu querido, veja bem, eu aqui jamais posso entrar dentro da cabeça de alguém e falar, não, meu querido, é só seu ego. Você não gosta dela. Eu não posso falar isso, né? Pelo amor de Deus. Agora, é óbvio que a partir dos estudos e não só a partir da minha experiência em atendimentos, eu diria que existe uma grande probabilidade disso ser ego, um ego ferido, tá? Existe uma grande probabilidade, mas como eu disse, eu não posso ficar falando se você não tem sentimento por ela. Eu não posso adentrar, né, a sua cabeça, analisar, né, as suas emoções. Como eu faço para esquecer isso e dar um basta nessa relação? Então, gente, outro dia acho que alguém deixou assim, acho que num vídeo que falava sobre ego. Ele falou, mas falou como se fosse uma forma fácil de sair, de abandonar o ego ferido. E não é. Veja bem, aqui não é uma questão de ser fácil ou ser difícil não se deixar levar pelo ego. Gente, é uma questão de eu analisar. Eu estou sendo movido pelo ego. Então, eu analiso isso. É igual a pessoa que, por exemplo, ela chega à conclusão que ela, sempre que um relacionamento começa a ficar sério, ela sempre acha um motivo, um defeito na pessoa. E, os relacionamentos dela não avançam de jeito nenhum. E aí, ela descobre, através de um terapeuta, ou assistindo um vídeo, como vocês estão fazendo aqui. Ela descobre que o que na verdade está ali, né, por debaixo desses relacionamentos que sempre, sabe, então eu me empolgo no começo tal, mas aí depois, eu caio fora, parece que eu enxergo a pessoa diferente. É porque quando está se tornando sério, ela começa a ver defeitos, ela cai fora, por quê? Porque ela saiu de uma relação totalmente frustrada, foi traída tal, e agora o que está regendo ela é o medo. Só que ela não tem consciência disso. Então, a partir do momento que a gente coloca para ela que esta é uma possibilidade muito válida, que ela está sendo tomada, na verdade, pelo medo,
E é por isso que ela começa a enxergar defeitos na pessoa, porque é um mecanismo de defesa inconsciente para que ela não entre numa relação porque ela tem medo de passar por tudo aquilo que ela passou. Então o cérebro dela associa relacionamento a enganação, traição, sofrimento. Então ela começa a achar defeitos para poder cair fora, como um mecanismo de defesa inconsciente. Então quando ela decifra isso, é fácil ela quebrar com esse mecanismo? Não, não é fácil. Mas agora, o fato de ter identificado essa estratégia inconsciente, que pode ser que o que esteja acontecendo ali, quando ela começar um outro relacionamento, quando ela começar a procurar defeitos na pessoa, ela já vai se ligar. Opa, pode ser o meu mecanismo de defesa inconsciente. Esse defeito é de fato real? A pessoa tem tudo isso que eu estou querendo enxergar mesmo? Ou, na verdade, eu estou com medo de me envolver com a pessoa porque eu estou acreditando que está ficando sério. E se está ficando sério, é porque eu estava curtindo a pessoa. Por que agora, então, eu deixo de curtir, começo a achar defeitos? É o medo que está me regendo? Vocês veem que são análises racionais. Não tem como falar, faça isso, vire esse botãozinho, vire aqui. Ah, ele fala como se lidar com o ego fosse fácil. A questão é que quando eu falo, eu estou ensinando você a enxergar que pode ser isso do ego, e aí eu tenho que então, enxergando que é ego, eu quebro com aquela ideia de que, eu estou apaixonado pela pessoa, ela é tudo na minha vida. Gente, foi justamente no momento que eu fiquei sabendo que ela estava com alguém. Já fazia mais de 1 ano e eu nem sentia a falta dela. Se a gente estava junto, se não estava, se a gente ia se encontrar, se não ia. E agora ela se torna o amor da minha vida justamente nesse momento que aparece alguém? Então, nessa hora, eu estou mostrando para o meu cérebro, eu estou mostrando racionalmente para mim mesmo que tem uma grande probabilidade de eu estar muito incomodado com essa pessoa. Não estou pensando nela, eu estou pensando na pessoa que vai estar com ela. E isso me machuca, porque parece que isso está ferindo. E isso vai me ferir o quê? Eu nem queria estar com ela. Então você está vendo que são raciocínios que eu faço. Não tem como eu falar, vira essa chavinha, vira a outra ali e pronto, você eliminou o ego. Não existe essa questão prática. O que existe são análises. Eu olho para mim mesmo. Por isso que o autoconhecimento dá trabalho. Por isso que tem gente que prefere ir atrás dessas receitinhas prontas. Pessoas que oferecem soluções mágicas. É sempre um desafio. O autoconhecimento, o mergulho em si mesmo, é estar sempre num labirinto. E tem gente que tem muito medo do labirinto. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.